sou o Joilson Giorno e esse é o nosso sistema de inteligências artificiais voltado exclusivamente para o setor de saúde e hospitalar. Como vocês veem, estou acessando o sistema e nesse momento está carregando toda a base de dados com análise completa de todo os pacientes que entraram ou que fizeram uso do hospital. Nesse caso, são quase 60 mil observações, ou 60 mil pacientes, e nós temos aqui uma visão geral do que ocorreu ao longo desse atendimento. Primeira característica, a gente tem um mapa aqui. Esse mapa, então, indica a origem dos nossos pacientes. Conforme você vai clicando, vai fazendo zoom no mapa, e você vai perceber, então, da onde eles são, os endereços particulares, etc. de cada um. Tá? Ok? A segunda coisa é um aspecto geral do hospital. Você clicou, você tem nesse momento a quantidade de dias que os pacientes tendem a permanecer no hospital. A maioria é 3 dias, seguido de 2, 1 dia e assim sucessivamente. Outra análise que é feita é os medicamentos que são usados, ou seja, quais tipos de medicamentos. Normalmente aqui a gente está falando dos medicamentos mais usados, vai aqueles com código de 1 até o 19. E daí sucessivamente, ou seja, permite ter uma visão completa da administração do hospital. Procedimentos, mesma coisa, quantos procedimentos são feitos, em média por paciente. Procedimentos de laboratório, a gente tem a grande maioria aqui, os intervalos de procedimentos, entendeu? As consultas anteriores, ou seja, quantos desses pacientes já passaram por algum tipo de consulta anterior, no ano anterior, ok? Internações, a proporção dos pacientes que vêm para o hospital que já tiveram internação no mesmo hospital no ano anterior, ou seja, essas são as características que você tem. Medicação para o paciente, especialidade médica, ou seja, que tipo de especialidade médica meu hospital atende mais. Nesse caso, a maioria, por exemplo, são de atendimento que não tiveram uma ocorrência de emergência, ou seja, são pacientes que não tiveram no hospital, mas não em caso de emergência, ok? E assim sucessivamente você pode avalizar. Outra característica interessante que a gente olha no hospital é as saídas do hospital, né? Por exemplo, internamento, né? Proporção de óbitos de pacientes internados. A gente olha aqui que é 16%. Óbvio que não é informação não sei o quê, mas aqui tem uma UTI. Então, a proporção de óbitos da UTI para acompanhar o que está acontecendo. E pacientes que tiveram infecção e que receberam alta. 0 e a maioria sim, entendeu? E tipos de altas que foram realizadas, ok? A infecção hospitalar, que é o sistema que está mais previsto para trabalhar com isso, entendeu? Você olha, então, nós temos 32% dos pacientes que vão para o hospital com infecção hospitalar, tá? Aqui é o caso da UTI, o diagnóstico da UTI, aí você tem quais são os tipos do CID mais comuns que acabam indo para a UTI, ok? A UTI 2 e assim, quantas UTIs você tiver, analisar. Você pode ir por idade de infecção, consultas por paciente, atendimento de emergente, período de internação. Você pode verificar, então, período médio de internação dos pacientes com infecção hospitalar, o que está acontecendo, ok? A quantidade de medicamentos utilizados pelos pacientes com infecção hospitalar, ou seja, a gente é capaz de ver isso. E é capaz de ver detalhes também, se quiser, do tipo de medicamento, né? E daí, a quantidade média de dias que os pacientes por infecção hospitalar acabam permanecendo na UTI. Ou seja, tem pacientes que chegam a atender 14 dias em média. Ok? E assim você pode verificar o mesmo da UTI, todos os detalhes da UTI, exatamente, todos os detalhes do internamento, você pode ver, entendeu? As idades do internamento, por exemplo, internamento com problema de readmissão, quanto é que as pessoas têm que ser readmitidas pós-internamento, entendeu? A entrada, ou seja, quais são os diagnósticos mais frequentes de CID que os pacientes são atendidos para dar entrada no hospital, ou seja, de idade, a idade média que você está atendendo, nesse caso 7 é entre 70 e 79 anos, seguido do 6, que é de 60 a 69 anos, e assim sucessivamente. Você é capaz de ver, então, essas características tudo. Mesma coisa com peso, ou seja, que tipo de paciente você está recebendo. Os atendimentos, em geral, ou seja, os atendimentos que você não tem internamento, é só atendimento no hospital, quais são os CIDs mais frequentes, etc., os diagnósticos, e você pode ver também todas as características, ok? E, por final, você tem uma tabela completa com todas as informações, ou seja, nesse momento nós estamos fazendo uma série de análises de 60 mil pacientes, ou seja, é como se a gente tivesse olhado um mapa completo do hospital com um ano de atendimento. Aí você pode quebrar por meses, por semana, ok? Esse é o sistema, então, de saúde nosso.
A segunda parte do sistema que nós temos é um sistema de inteligência artificial. Esse sistema, ele já é mais elaborado e ele visa prever vários aspectos. São 3 aspectos que ele visa nesse momento. Infecção, UTI e internado, ou seja, quantos pacientes que eu interno acabam tendo infecção, qual é a percentagem que acaba para a UTI, que características tem os pacientes da UTI, qual a previsão daquele paciente disso aí. Ou seja, no ato de internação, eu fico sabendo, então, como esse paciente se irá se comportar. Nesse momento que eu estou carregando a tabela de dados dos meus pacientes, ou seja, eu estou olhando para todos os pacientes do hospital, que é a tabela que a gente chama, uma tabela que a gente chama, que é normalmente construída para o hospital. Nesse caso, ela está limitada a 6 mil, nesse caso, vamos supor, um mês de atendimento no hospital, entendeu? O hospital, então, tem uma probabilidade média de 33% de infecção, e o índice de satisfação do tratamento é 71%, ou seja, aqui você é capaz de verificar, então, as características desse tratamento, ou seja, satisfação do usuário com o tratamento do hospital. Eu posso escolher, por exemplo, todos os pacientes que tiveram mais de 6 internações, hospitalizações no ano anterior. A gente vê que é 992 e tal. Eu posso escolher, tirando isso aqui, posso escolher os pacientes de maior risco, por exemplo, pacientes com risco acima de 80%, ok? Eu vou verificar que tem 466 pacientes com risco de mais de 80%, né? Entendeu? É um paciente que tem média de 86%, são pacientes de alto risco. Aí eu posso olhar que estados que são, posso escolher, quem são do estado de São Paulo, quem são esses clientes do estado de São Paulo, entendeu? Posso verificar isso aqui. E dá para verificar quem é o médico que está atendendo esses pacientes, é o médico 3, ok? E as características desse médico, felizmente, é um médico que tem uma alta probabilidade de infecção dos pacientes dele, ou seja, todos os pacientes desse médico têm que ser tratados diferenciantemente. São pacientes todos que têm código 1, que significa que passaram pela UTI, ok? Então, é realmente um caso mais sério, ou seja, é um paciente normalmente 7, 8 já são sobrepeso, ok? E aqui é tipo... Bom, você pode fazer isso aí, você pode inclusive escolher aqui dentro o que apresentar, entendeu? Quais são as características que você quer. Eu quero só verificar aqui o médico e a satisfação. Você só pode tirar aqui de satisfação, pode tirar hospitalização, posso tirar raça, estado, peso, ou posso agregar. Nesse caso, eu clicando aqui, eu posso agregar. Posso agregar uma informação a mais, por exemplo, especialidade médica. Entendeu? Aí eu posso ver exatamente quais são as especialidades médicas desse caso de alta infecção, que é a especialidade 21. Então, eu tenho uma característica de aprendizado muito forte com o sistema constantemente prevendo os índices de cada paciente, ok? Já está em desenvolvimento, na tabela de resultados, você vai ver serão gráficos. Você vai clicar aqui e vai saber todo relativo a esse paciente, os detalhes, todas as características dele, tudo que está sendo, ele recebeu de tratamento, todos os medicamentos que ele vem tomando, etc., vão estar ali à disposição com informações imediatas. Então, esse é um sistema de inteligência artificial nosso, denominado de AANN, Advanced Artificial Neural Network, que a gente espera ajudar os hospitais na administração sua, do dia a dia e também dos seus pacientes, ok? Estamos à disposição, a PHD está disponível e agradece a sua atenção.